Paz, meus amados irmãos, como vocês estão? Está tudo bem? Está tudo na paz? Quem nos fala, pastor Jonathan Ribeiro, com a mensagem do dia. Deus permitiu e voltamos. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Amém? Porque quando você compartilha o vídeo, você está sendo missionário, compartilhando a palavra de Deus. Porque tem muitos que precisam ouvir a palavra de Deus. E hoje vamos entrar com um capítulo novo, capítulo 10 de João. Amém? Sempre o foco aqui, trazer sobre a vinda, tentar avisar, ensinar os meus irmãos. Amém? Vamos ler João, capítulo 10, do seu verso 1 em diante. Amém? O primeiro título que leremos é Jesus, o bom pastor. Amém? Vamos lá ler. João, capítulo 10, do seu versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O título é Jesus, meu bom pastor. 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas chamam pelo nome das suas ovelhas, e as traz para fora. Olha isso de forte. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, né? De modo nenhum seguirão um estranho. Olha isso, de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz estranha. Sua voz estranha, olha isso. Então está falando que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, não ouvem a voz de estranhos. Vamos continuar. Eu já vou ensinar. Espera um pouco. E Jesus lhe disse esta parábola. Então Jesus ele estava falando uma parábola, ele estava falando aqui, né, ensinando. Mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tomou, pois, Jesus e disse-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus disse que ele era a porta das ovelhas. Hein? Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Olha isso que Jesus estava falando, que ele era o bom pastor. Aleluia! 10. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Meus irmãos, vou explicar esse aqui rapidinho, mas no final eu explico tudo. Vou terminar a leitura. Muitos acham que Jesus aqui está falando de Satanás. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Sim, o Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus estava falando daqueles que vieram antes dele. Aqueles ladrões, salteadores, aqui ó. O ladrão veio no céu para roubar, matar e destruir. Então ele estava falando daqueles que atrás vieram. Aqui ele diz, ó, todos quanto vieram no 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então muitos acham que ele está falando de Satanás. Sim, Satanás é.
Mas ele está falando dos que vieram anteriores dele, que são ladrões, são injustos, são salteadores. Mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá as suas ovelhas, dá vida pelas suas ovelhas. Foi o que Jesus fez. Foi naquela cruz e deu a sua vida por nós, ovelhas de Cristo. Alguns são cabras, são bodes, mas as verdadeiras ovelhas ouvem a voz do pastor. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê e vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é necessário, e não tem cuidado das ovelhas. Olha isso, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, Jesus está dizendo. Eu sou bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas sou conhecido, e das minhas sou conhecido. Olha isso. Eu sou bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha isso, Jesus está falando. Eu sou pastor das minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, e eu conheço as minhas ovelhas. Olha isso. Então, quem é verdadeiramente ovelha conhece a Cristo. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a esta. E eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, Pai me ama, porque dou a vida para tornar e tomá-la. Olha que está falando, por isso que o Pai me ama, porque eu dou a vida para tomar a ovelha que foi perdida. Olha isso. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e o poder para tomar. Olha isso, Deus tem poder para dar e Deus também tem poder para retomar. Olha isso, para tirar, Deus tem poder para te dar, Deus tem poder para te entregar, mas também tem poder para arrancar, para tirar. Olha isso. E ninguém tira de mim, porque eu de mim mesmo a dou. E tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Tomou, pois, haver divisões entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, e está fora de si. Porque os ouvis? Diziam os outros, esta palavra não são de demoniado. Podem, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Pode o demônio expulsar o próprio demônio? Pode o demônio fazer o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir? Tem como? Não. Mas quem tem o poder, o único que tem o poder é Cristo. É Jesus. Tem poder para expulsar os demônios. Olha isso, que forte. E Jesus não deu esse poder. Nós temos poder para expulsar os demônios. Jesus tem o poder para curar, para libertar. Aqui, meus irmãos, nesse capítulo, versículo, está falando sobre o quê? Sobre o bom pastor. Que Jesus, ele é o bom pastor. E Jesus cuida das suas ovelhas. Olha isso. Jesus é o nosso bom pastor. E nós somos as ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem. Então, quem é verdadeiramente ovelha,
ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Cristo. Quem verdadeiramente ouve a voz de Cristo. Não os falsos profetas. Não os ladrões, os salteadores. Porque quando a Bíblia falou aqui onde lemos, quando a ovelha ouve a voz de estranho, ela já sai. Por quê? Porque a voz do estranho, ela não quer não, mas quando ela ouve a voz do pastor, aí sim. Então, o que você tem ouvido? Quem você tem seguido? Você tem seguido a Cristo? Ou você tem seguido aos salteadores, aos mercenários? Porque Cristo falou que nos últimos tempos enganarão até os escolhidos. Enganarão até os escolhidos. Olha isso. Enganarão até os escolhidos. Serão enganados os escolhidos. Então vamos tomar cuidado. Cristo é o bom pastor. Ele diz aqui no verso 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar-te a esta, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aí no 14 Jesus diz: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, eu também conheço ao Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida para as ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós, de Cristo. Somos cordeirinhos, somos ovelhas de Cristo. Olha isso que forte. Então eu recebo essa palavra. Cristo é o nosso bom pastor. Cristo é o nosso bom pastor. E o bom pastor, ele sabe como cuidar de suas ovelhas. Então, ouve a voz de Cristo, irmão. Ouve a voz de Cristo. Não seja enganado por qualquer um, por mercenário, por ladrões, por salteadores que pulam. Porque as ovelhas, naquele dia haverá uma separação. As ovelhas vão para cá com o pastor para a direita e outros vão para a esquerda. Vão para o inferno, vão para lá. Mas não. Jesus vai ficar ao lado do trono direito com as suas ovelhinhas lá no grande juízo. A maior dor de Jesus na cruz não foi os pregos, não foi a cruz, não foi a lança, não. A maior dor de Jesus naquela cruz foi a separação. A separação que ele sabia que se ele morresse naquela cruz, alguns filhos iriam para o inferno e outros para o céu. Jesus amou a todos. Jesus só amou você não. Jesus só amou eu não. Jesus amou a todos. Então era aquela maior dor que ele seria separado de alguns filhos e alguns filhos irão para o inferno. Por isso que Jesus não quer ligar para o seu dinheiro. Jesus, sim, você tem que ofertar, mas Jesus não quer o seu dinheiro. Quando ele voltar, não vai querer o seu dinheiro. Jesus quer salvar a sua vida. Por isso ele não quer que você vá para o inferno. Jesus, ele quer dar o do melhor para você nessa terra. Bem, receba essa palavra para o seu coração. Que eu sou o pastor Jonathan Ribeiro com a mensagem do dia. O maior aviso é que Jesus está voltando. E se Deus permitir, amanhã voltaremos. Amém. Fiquem na paz. Jesus está voltando!